Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informações para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui ele que faz parte do nosso time de informadores, Dr. Ricardo Fonseca, ele que atua na área do tratamento regenerativo com células-tronco e sempre traz muitas novidades acerca dessa área da medicina que tanto cresce, desenvolve e traz inovações para você aí que nos acompanha. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. O privilégio é todo meu, Paula. É sempre legal a gente estar aqui com você e sempre legal a gente estar trazendo para as pessoas um conhecimento de uma área nova, de alguma coisa baseada em ciência, em pesquisa e que tem hoje como carro-chefe a palavra revolução, né? A célula-tronco, além de regenerar a vida, a idade, a qualidade de vida das pessoas, ela vem revolucionar a medicina tradicional, conhecida como alopática, onde a gente hoje para de ficar simplesmente prescrevendo medicação e dizendo para a pessoa, até aqui eu posso ir, daqui para frente não tem mais muito o que fazer. Exato. E é nesse exato ponto que a medicina com célula-tronco ela começa de forma curativa. Eu não preciso de parar, eu posso continuar. E mais do que isso, com elas eu posso prevenir, o que é muito mais interessante para as pessoas, né? E hoje nós tocaremos numa dor de boa parte da população masculina, que é a disfunção erétil, né? O que a medicina regenerativa pode fazer para as pessoas que sofrem com disfunção erétil? Doutor, vamos falar sobre a vergonha, né? O medo do julgamento. Como que a disfunção erétil, ela pode ser curada, né? Recuperada a função erétil do homem através do uso de células-tronco? A disfunção erétil, Paula, hoje é um grande problema que os homens enfrentam e que ele não é muito divulgado porque, logicamente, os homens não querem expor a sua... Demora para procurar ajuda, né, doutor? Muito, demora demais, porque eles não querem expor e também porque existem na farmácia remédios de baixo custo, inclusive, que dão a impressão de que o indivíduo não tem problemas com impotência. Mas se ele está tomando remédio, já está declarado que ele tem algum Exato. problema. Exato. Mais do que isso, hoje o que a gente tem? Um dos principais sintomas dos problemas cardíacos, um prenúncio, uma avant-première do infarto agudo do miocárdio, é a disfunção erétil. A partir do momento que ele começa a apresentar disfunção erétil, o homem é obrigado a ir ao cardiologista antes de ir a qualquer profissional, porque é um prenúncio de um problema cardíaco futuro, porque já vem demonstrando que o quadro vascular dessa pessoa não se encontra de forma adequada. Então, quando já chega nos corpos cavernosos, na região peniana, é porque já tem alteração cardíaca importante. Então, é um anúncio. Teve disfunção erétil? Tudo bem, procura quem você quiser, mas vai primeiro no cardiologista. O tratamento da célula-tronco, ele faz simultaneamente tanto o tratamento da parte cardiológica como o tratamento da parte peniana. Mas também o que pode levar o indivíduo a ter disfunção erétil? Por exemplo, diabetes. A célula-tronco também interfere na diabetes. E tem alguns outros problemas que levam à disfunção erétil e, uma vez instalado, a parte psicológica, a parte psiquiátrica, a parte moral, a parte do machismo do indivíduo fica totalmente abalada, levando ele a ter consequências não só sexualmente direto, mas também no seu virilidade, né? trabalho, na sua autoestima, na sua confiança, no seu potencial, Sim. tira o sono, tudo isso leva, né? E o que a gente tem hoje com as células-tronco? A gente trabalha especificamente com célula-tronco mesenquimal halogênica, oriunda de cordão umbilical. Essas células elas são formadas numa parte da embriologia, num tecido chamado mesoderma. Sim. O mesoderma ele tem uma característica bem legal. Ele adora fazer vasos sanguíneos. O pênis ele é composto de duas partes funcionais do ponto de vista sexual, Sim. que são os corpos cavernosos, e uma parte
do aparelho urinário, que é onde se encontra a uretra. Então, dividindo essas três partes, a gente tem o pênis como sendo um órgão gênito-urinário. Gênito de genital e urinário por ser comum ao aparelho urinário. Esses corpos cavernosos nada mais são do que um emaranhado de vasos sanguíneos intercomunicados. Quando o indivíduo tem um estímulo sexual, o sangue invade o pênis de uma forma rápida, por uma vasodilatação importante, e ele começa a pressionar, dificultando o retorno desse sangue, e sempre com o aporte sanguíneo aumentado. Então, o que acontece? Por que o pênis enrijece? Porque entra muito mais e pressiona muito mais a entrada de sangue do que a saída. Quando o indivíduo tem uma disfunção erétil, ele apresenta uma insuficiência para manter esse gradiente de pressão. Entra forte, sai devagar. O que acontece? Começa a sair, às vezes, tanto sangue quando entra. Então, o pênis não atinge uma ereção adequada. Ou começa a entrar sangue e sair mais. E aí o pênis não consegue nem ficar erétil ou sequer manifestar alguma alteração, mesmo o libido do indivíduo estando normal. As células-tronco, como eu expliquei, elas são formadoras de vaso sanguíneo. Então, se num pênis, vamos supor, que existam 100 milhões de microvasos, as células-tronco passam esses 100 milhões para 130, 140, 150 milhões de vasos, aumentando o aporte sanguíneo, aumentando, por conseguinte, o enrijecimento desse pênis. Além disso, a camada que circunda os corpos cavernosos, ela se torna um pouco mais espessa e grosseira, mantendo uma pressão aumentada nesses vasos sanguíneos. Com isso, o enrijecimento peniano ele fica mais evidente e leva ao engrossamento discreto, mas engrossa, o pênis também quando ele está erétil, né? Fazendo com que o indivíduo tenha uma ereção normal, padrão, como ele tivesse uma idade de adolescente ou uma idade de adulto jovem, né? Aí a gente pergunta, e se essa ereção estiver maravilhosa e ela durar bastante tempo? Um indivíduo cardiopata, ou um indivíduo diabético, ou um indivíduo sedentário porque tem uma artropatia, ou um indivíduo que tem uma deficiência pulmonar, será que ele conseguiria consumar um ato de forma saudável, tendo um déficit cardíaco, um déficit respiratório? Ou seja, será que ele teria preparo físico com uma idade de 60 ou 70 anos para manter uma relação sexual com um pênis totalmente erétil à tua disposição, como se ele tivesse 25, 30 anos? Teria. É perigoso, não é? Então, o que a gente vê? Seu João morreu no motel porque tomou 5 Viagras. E não foi os 5 Viagras que ele tomou. Foi que a condição de saúde dele não permitia que ele tivesse uma atividade sexual tão prolongada, porque há necessidade de preparo físico para isso. Sim. O que a célula-tronco faz? Ela trabalha de forma regenerativa simultaneamente no coração, no pulmão, nos rins e em todo o corpo do indivíduo, dando a ele condições de ter preparo físico e jovialidade, porque o uso da célula-tronco faz com que o indivíduo passe a ter uma idade celular de 1/3 da sua idade cronológica. Então ele tem condições físicas de ter uma ereção para que ele tenha um ato sexual saudável, sem risco para ele, totalmente prazeroso, tanto para ele quanto, teoricamente, para sua parceira. Então, é importante a gente ver que o fundamental é que a célula-tronco não te dá só uma capacidade de perder a sua disfunção erétil e se tornar um homem com plena vitalidade sexual. Ela faz com que você se torne pleno sexualmente, tendo saúde para poder exercer plenamente a atividade sexual sem risco de ter um infarto no motel ou uma descompensação da sua glicose ou outros problemas semelhantes, porque as mitocôndrias desse cidadão estarão extremamente energizadas, porque as células-tronco fazem com que a reabsorção, ou seja, a função inicial da insulina, que é tirar glicose do sangue e colocar dentro da célula, seja atuante em plena carga.
E essa glicose vai energizar as mitocôndrias. E as mitocôndrias vão promover mudanças energéticas e de capacidade vital para o cidadão ilimitadas. Então você tem uma pessoa com alto preparo físico, com alta condição de saúde, com uma ereção que o permite usufruir perfeitamente da sua atividade sexual de forma segura. Isso é que eu acho que é o mais importante. Então não é só o pênis, é o pacote completo. Pois é, doutor, porque ele não vai atuar só na disfunção erétil. Não. Vai atuar em todas ali as comorbidades Sim. que podem ter levado a essa disfunção. Exatamente. Correto? Normalmente a gente tem uma pessoa que tem uma disfunção erétil, por exemplo, um cardiopata. Ele usa medicações vasodilatadoras e outras medicações que muitas vezes levam a uma disfunção erétil. O diabético, por exemplo, ele usa medicações e tudo, e ele também tem um sofrimento vascular importante, né? E isso também leva à disfunção erétil, entre outras patologias que também levam à disfunção erétil. Varicocele, por exemplo, a célula-tronco, ela aumenta a quantidade de microvasos, diminuindo a intensidade da varicocele. Com isso, você também tem uma diminuição concomitante da disfunção erétil. E a célula em si, ela aplicada diretamente no pênis, previamente usamos um produto chamado PRF, que é tirado do próprio sangue do paciente, e esse PRF ele aumenta o processo inflamatório fixando a célula naquele local. Então a gente enche o pênis de PRF, joga a célula-tronco e fixa a célula-tronco lá dentro. Paralelamente a isso, é infundida a célula-tronco na veia. E essa célula-tronco na veia vai regenerar o indivíduo como um todo, dando a ele 1/3 da sua idade cronológica em idade celular e dando a ele a recuperação da diabetes tipo 2, a melhoria de áreas cardíacas. Lembrando, por exemplo, um infarto agudo, você perde vascularização naquela área em que infartou. A célula-tronco não produz vaso, então a gente tem recuperação da área que foi infartada. Né? E isso acontece em todos os setores. Né? Então, o que adianta eu ter uma ereção adequada e não ter joelho, por exemplo? Me limita até na relação sexual, em algumas posições ou algumas preferências ficam limitadas. Então eu preciso de estar com o meu joelho em dia. Então a célula-tronco já vai prevenir o meu processo inflamatório articular. E se for grave, a gente faz célula também no joelho. Então a célula-tronco ela tem um manancial incrível de vertentes para serem tratadas. Sim. Mas o mais importante é que ela não trata uma coisa individualmente. Quando eu penso em disfunção erétil, eu estou tratando a disfunção, mas eu estou dando a essa pessoa plena saúde e vigor físico para exercer o ato sexual por qual ele preparou o seu pênis para funcionar. Não é só a disfunção, no caso, está dando a condição. Exatamente. A condição de saúde para que ela tenha um desempenho, tenha condições físicas de ter esse desempenho. Exatamente. É como se a gente pegasse um automóvel. Eu posso colocar gasolina no tanque, mas se eu não tiver óleo no cárter, não tiver com o meu pneu no lugar e não tiver com o volante no lugar, não adianta eu pôr gasolina porque o meu carro não vai conseguir sair do lugar. Né? Ou então eu vou bater logo ali na frente. Então é preciso a gente oferecer ao indivíduo uma condição erétil funcional perfeita num corpo saudável que permita a ele exercer a plenitude da sua atividade sexual. Se você, por exemplo, com todo respeito aos colegas urologistas, coloca uma prótese, eu resolvo o problema da ereção. E se eu coloco uma prótese num cardiopata grave, ele vai ter uma relação sexual, porque o pênis dele vai estar plenamente erétil, correndo o risco de ter um infarto agudo, porque a prótese não tratou o coração dele. Sim. A célula-tronco ela associa o tratamento sistêmico. Então, se você quer colocar uma prótese, é uma ótima alternativa. Mas é preciso você colocar prótese, é preciso você avaliar a tua diabetes, é preciso você avaliar teu coração, ter plena condição de preparo físico, frequentar uma academia, para que você tenha todo um corpo preparado para usar. Condições clínicas para poder Condições usar. clínicas, né? Perfeito. Ou então fazer célula-tronco e colocar uma prótese. Perfeito, não tem problema. Agora, nós podemos substituir o trauma de uma prótese, por exemplo, pelo uso de célula, que é muito mais simples, menos invasivo. A célula é injetada no pênis? No corpo cavernoso. No corpo cavernoso. Então, são 3
montes, um é a uretra, os dois são corpos cavernosos, Sim. e a gente injeta ela ali dentro. E ali ela produz vasos sanguíneos novos. E esses vasos sanguíneos é que entumecem o pênis e fazem com que ele fique cada vez mais rígido, né? Voltando, não que ele vai ficar mais rígido do que ficava, não. Ele vai ficar tão rígido quanto ficava quando esse indivíduo tinha 25, 30 anos ou não tinha as patologias que levaram a ele a ter a disfunção erétil. Doutor, você já acompanhou muitos casos, né, na sua jornada aí, de homens, né, que foram tratados em relação à disfunção erétil. Tem algum exemplo que te marcou ou algum tipo de perfil de paciente que se beneficia mais com o tratamento com células-troncos para a disfunção erétil? É aquilo que eu falei para você. Para a disfunção erétil, tem várias vertentes que podem estar causando essa disfunção Sim, erétil. primeiro Né? tem que estudar a causa. A célula-tronco, o tratamento de medicina regenerativa, ele também é integrativo. Não adianta a gente estudar o problema. A gente quer resolver com a célula a causa do problema. Então, é muito mais do que você colocar apenas células-tronco no pênis, porque nós não estamos tratando um pênis, nós estamos tratando uma pessoa como um todo. Então, se o problema que gerou essa disfunção erétil não for tratado, eu vou ficar tomando comprimidinho a minha vida inteira e não vou resolver o meu problema, né? Exatamente. Então, a peculiaridade que a gente encontra maior nesse tratamento é o perfil do jovem idoso, vamos dizer assim, né? Hoje, uns chamam de melhor idade, outros chamam de coroa, né? A minha idade, por exemplo, eu estou com 63 anos, é o perfil que a gente mais encontra. E o que a gente consegue fazer com esse indivíduo que tem essa disfunção erétil? Tratar ele na disfunção especificamente, na parte vascular, e tratar também a causa dessas disfunções, né? O que dá a ele a possibilidade de ter, como eu disse, a execução plena da sua atividade sexual junto da sua parceira. E o que a gente encontra também nesse jovem senhor? Normalmente a parceira dele, a esposa dele, acompanha a faixa etária. Então, normalmente a gente casa com mulheres entre 5 mais, 5 menos em questão de idade. Então, um homem de 60, 60 e poucos anos, ele tem uma esposa menopausada. E junta ele o problema de disfunção erétil que ele vem apresentar com a dificuldade do libido da mulher que está na menopausa, que tem queda de libido, a gente tem uma diminuição de lubrificação vaginal, a gente tem uma diminuição de vontade, de criatividade sexual feminina, a gente tem uma diminuição da fantasia sexual da mulher, e com isso a mulher se recolhe muito na sua intimidade e começa até a criar certos atritos de casal, né, por dificuldade de compatibilidade sexual. Estou dizendo em questão, né, de quantidade e de qualidade. Se a gente junta um indivíduo que tem uma disfunção erétil, que já tem uma certa dificuldade, e uma parceira que não tem atrativo sexual por falta de hormônio, o barraco está montado, como dizem por aí, né? Então, o que é bacana? A célula-tronco, ela tanto trata a modalidade sexual masculina, diminuindo e tratando a disfunção erétil e as causas dessa disfunção, assim como ela faz a reposição hormonal original para a mulher. A gente injeta a célula-tronco dentro do ovário das mulheres e esses ovários voltam a funcionar, inclusive a produzir, em alguns casos, óvulos outra vez, podendo, inclusive, pegar mulheres com menopausa precoce, na idade de 30 e pouco, 40 anos de idade, e dar a ela a possibilidade de gerar o seu próprio filho sem precisar de recorrer à inseminação artificial ou outros métodos de maternidade. Então, é bacana a gente tratar o casal nesse sentido, porque equilibra a relação, né? E a gente oferece a essas pessoas uma qualidade de vida muito superior à que elas vêm vivendo e com integração. Quer dizer, a célula-tronco, além de tratar a parte física e patológica, ela também trata a parte emocional, dando segurança ao indivíduo que tem disfunção, que muitas vezes é inseguro,
e dando também segurança para que a mulher volte a ter aquela criatividade sexual que ela tinha, né? Então, até a gente regenera o romance com a Com célula-tronco. certeza. Segurança e ética, doutor. Existe muita curiosidade, né? Mas também muita dúvida acerca do tratamento com células-tronco, Sim. né? É seguro? É um tratamento regulamentado, doutor? Sim, ele é totalmente seguro. Não existe nenhum efeito colateral do uso de célula-tronco, nenhum. E o que a gente tem com relação à célula-tronco é que a gente ainda não aplica célula-tronco em pacientes com câncer ativo, exceto leucemia, que o tratamento com sangue do cordão umbilical é o tratamento de escolha. Antigamente se fazia, bom, ainda faz, transplante de medula óssea. É doloroso, incômodo, tem fila para transplante. Você simplesmente, com a célula do cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical, você infunde e trata a leucemia. E os resultados são padrão ouro, reconhecidos em trabalhos de Harvard, Stanford, PubMed, Stiello. Qualquer órgão de pesquisa sério que você encontre no mundo declara exatamente o que eu estou dizendo agora. Com relação à regulamentação e à parte ética, o Brasil acompanha alguns lugares que têm uma certa dificuldade, até pelo imperialismo dos laboratórios, né? Que nós somos formados numa faculdade de medicina, onde a gente muitas vezes é quase que mais propagandista de remédio do que exatamente profissional de saúde. Verdade. Né? As pessoas não vão ao médico procurando o médico, vão procurando a receita do médico, né? E a célula-tronco, ela também elimina um pouco essas receitas, né? Diminui muito o uso de medicação alopática. Então, até por isso, por uma política de falta mesmo de informação e de cultura, né? A ignorância da população em relação à célula-tronco causou vários bloqueios com relação a esse tratamento. Mas hoje ele é totalmente aceito. Eticamente, judicialmente, de todas as formas, desde que ele seja coordenado e autorizado por alguns órgãos regulamentadores. Para você trabalhar com célula, você tem que ter um CEP-CONEP, ou seja, você tem que estar inscrito no Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Uma vez você estando inscrito nesse Conselho de Ética, você tem que ter um centro de pesquisa ou estar filiado a um centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa tem que ser... Existem alguns critérios para vários critérios. Ele tem que ser balizado e autorizado por um comitê de ética do centro de pesquisa. Além disso, você tem que dar retorno dessas pesquisas em tempo hábil. E todo indivíduo, toda pessoa, todo cliente que participa, que trabalha, que vai fazer o tratamento com célula-tronco, ele diretamente está participando de uma pesquisa. Sim. Por isso, é totalmente autorizado se fazer no Brasil. Não há nenhuma restrição, desde que você cumpra essa cadeia que eu acabei de dizer e você cumpra também as regulamentações da Anvisa. Desculpa. A Anvisa, ela regulamenta você hoje até de forma muito pessoal. Eu, para trabalhar com pesquisa hoje, antigamente eu podia trabalhar com pesquisa para artropatias, dores articulares. Agora eu tenho que ter um núcleo de pesquisa só para artropatia do joelho, outro só para artropatia do cotovelo, outro só para ombro, outro só para quadril. E todo cliente que vai ser submetido ao tratamento com célula, e essas células elas são doadas, eu quero que isso fique claro. Sim. Não há custo para as células são doadas pelo centro de pesquisa. Essas células, então, uma vez infundidas, esse indivíduo ele tem que passar pela aprovação individual da Anvisa. A Anvisa autoriza o tratamento dele sobre a égide da pesquisa individualmente para ele. Se eu fizer 10 clientes, eu tenho que pedir 10 autorizações. E que eu saiba, pouquíssimos médicos hoje no Brasil estão com toda essa linha oficialmente funcionando como a nossa equipe está. Tá? Nós estamos ligados a todos esses núcleos, desde o CEP-CONEP até as autorizações individuais dadas pela Anvisa, e estamos hoje com cerca de 36 linhas de pesquisa em funcionamento. Tá? Então, a gente tem total e plena tranquilidade de trabalhar com célula-tronco no Brasil. Né? Inclusive, cabe ressaltar que
Panamá, por exemplo, é livre fazer. Os protocolos são péssimos. No México, acontece a mesma coisa. Aqui no Paraguai, a mesma coisa. Então, eles trabalham com protocolos muito antiquados. Hoje, nós trabalhamos com protocolos extremamente de ponta. O que acontece? Eu tenho a segurança... Deixa eu desligar aqui que eu fui surpreendido. Pode ficar tranquilo, doutor. No ao vivo é assim mesmo. O que acontece? Hoje nós usamos, por exemplo, vamos citar o tratamento, por exemplo, de um autista, de um portador de TEA. O que a gente tem hoje para tratar para eles? A gente tem fora do país o tratamento exclusivo com célula-tronco injetada na veia, fazendo transfusão. Nosso protocolo aqui no Brasil acompanha os protocolos de Israel, acompanha os protocolos do Japão, acompanha os protocolos da Inglaterra, onde são feitas tanto a infusão venosa quanto a infusão intratecal, ou seja, no líquido que banha a medula dentro da coluna, assim como são feitas aspirações, inalação de célula-tronco. Então a gente encharca o pulmão, encharca o cérebro e encharca o corpo como um todo para que esse autista possa receber uma carga enorme de célula intracerebral para que possa corrigir os seus neurônios mal formados, as suas sinapses mal funcionantes. E o que acontece? 86% das crianças em idade de 0 a 10 anos têm algum progresso, principalmente na área cognitiva, que é o mais importante para uma mãe autista e para um autista, porque gera nele a possibilidade dele virar mão de obra, dele poder ter vida própria, dele arcar com a sua própria manutenção de vida, que é uma grande preocupação hoje dos pais. Né? Como meu filho autista vai viver? E se eu morrer, o que meu filho vai ser? Quem vai cuidar desse meu filho? Então, essa dependência do autista na sociedade, a célula-tronco reduz em muito mesmo. Isso eu estou dizendo para você, a gente tem mais de 5.000 casos em tratamento com célula-tronco, dentro dos novos protocolos, com resultados estupendos em várias áreas. Né? E então é o que eu digo para você, a medicina regenerativa, ela passa pelo lado também holístico, ela integra todo cidadão e não olha ele apenas como uma patologia, e sim como um ser vivo, onde as patologias causa-consequência são interligadas. Doutora, eu vou chamar um rápido bloco comercial e a gente já volta. O bate-papo está muito especial, vocês que estão nos acompanhando aqui. Hoje o nosso convidado é o Dr. Ricardo Fonseca, ele que é médico, atua hoje com a medicina regenerativa, com o uso de células-tronco, e hoje a gente está falando sobre a disfunção erétil. Você sabia que a células-tronco ela pode ser usada no tratamento e na sua recuperação erétil? Pois é, então fica ligadinho aí que a gente já volta. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro
com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Voltamos com mais o Dr. Cash. Você está nos acompanhando aí desde o início. Estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Fonseca, ele que é médico, atua na área regenerativa com o uso de células-tronco. Vem revolucionando com essa área da medicina que traz aí muita esperança para brasileiros e pessoas do mundo afora. A células-tronco, ela chegou no Brasil, né, doutor, há quantos anos? A gente, olha, só eu e o Tércio, que fazemos parte da equipe, Sim. estudamos desde 1986. Olha aí. Então, as células-tronco são coisas bem antigas. Já se trabalha com célula-tronco desde o século retrasado. Com certeza. E olha, doutor, eu falo para você que é uma área que tem que ser muito difundida, porque é utilizada para muitos tratamentos, para recuperação mesmo celular, porque é isso que ela faz, ela recupera Exato. a célula que foi embora, que morreu. Exato. Né? E as pessoas não sabem, às vezes não procuram auxílio, não procuram ajuda, acabam aí se submetendo a outros procedimentos, a outras alternativas, até mesmo ineficazes, porque não tem conhecimento. E essa é a nossa função aqui hoje, trazer esse conhecimento com credibilidade para vocês. Doutor, sabemos que muitos famosos, né, na mídia têm usado aí e divulgado o uso de células-tronco, né? Nos últimos anos, muitas celebridades internacionais, nacionais, têm falado sobre tratamentos com as células-tronco e eu quero saber como que isso impacta a forma como os pacientes procuram hoje este tipo de terapia. Eu sou muito grato a esses dito famosos pela divulgação. Débora, você foi uma, inclusive. Recente, né? A gente tem um grande problema que, como a gente está ligado a centro de pesquisa, a gente tem uma limitação de exposição do caso. Nós somos proibidos, por exemplo, você quer fazer um tratamento por lá qualquer motivo com célula-tronco. Eu, como médico pesquisador, não posso divulgar o seu nome nem a tua imagem. Então, às vezes, a gente ouve o pessoal falar assim, doutor, mas não tem antes e depois? Dizer, não tem antes e depois, porque nós temos que trabalhar dentro da ética e dentro do que a pesquisa nos permite fazer. E divulgação nós não podemos fazer. Agora, a Paula Caminha vai fazer o tratamento com célula-tronco e ela quer divulgar que ela fez o tratamento de célula-tronco, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa deixar algumas coisas claras. Tem muita gente fazendo célula-tronco. Mas qual célula-tronco? Tem vários tipos de célula-tronco para a gente trabalhar. Tem as autólogas, que são as células-tronco da pessoa, da própria pessoa. E tem as halogênicas, que não são da pessoa. São células que a gente aproveita vinda de outras fontes.
Nós trabalhamos com as células mesenquimais halogênicas de cordão umbilical. Tem muita gente que pergunta assim, mas é célula de bebê? Não, não tem nada a ver com bebê, com embrião, não tem nada a ver com isso. Nós usamos células de cordão umbilical, que são células que nunca foram pessoas, elas sempre foram cordões. Esses cordões são doados para o laboratório, são classificados, avaliados qualitativamente quanto à relação a doenças transmissíveis e doenças genéticas. São cultivadas, então, essas células após teste, aceleradas e são mantidas a 0 dia. Então, eu entrego para o meu cliente célula-tronco 0 dia. Cada ml, por exemplo, cada mililitro de célula-tronco, se eu tiro da gordura do seu próprio corpo, faço uma lipoaspiração e injeto em você, eu tenho 0,7% desse volume de célula. Se eu tiro da tua medula óssea, eu tenho 2,8% de célula. Se eu tiro do cordão umbilical, eu tenho 100% de célula. O que eu coloco é só célula. Tanto que nós temos que diluir essa célula em soro, porque senão ela vai entupir aonde ela passar. Porque é viscoso e grosso. Tá? Porque é só célula, é sólido aquilo ali. Então, é preciso primeiro a gente saber isso. Muitos famosos têm usado célula-tronco em tratamentos usando células autólogas, células de gordura, né? Células da medula óssea. Muita gente tem usado em articulações e tudo. E eu não digo que esse tratamento não é adequado, não. Muito pelo contrário, é muito bom. Só que eu acho que é uma perda de tempo você tratar com 0,7% o que você poderia tratar com 100%. Com certeza. Então, a gente oferece ao cliente uma gama de células muito maior. Além disso, as células elas apresentam mais ou menos 1/3, no máximo, da idade da pessoa. Então, se eu tiro a tua célula e você tem 60 anos, eu estou entregando a você células-tronco que vão atuar no máximo com o potencial de 20 anos de idade. Quando eu uso a célula-tronco mesenquimal halogênica de cordão umbilical, eu estou te entregando célula com 0 dia. Se uma pessoa, quando nasce, ela tem uma célula-tronco para cada 1.000 células do corpo dela, essa mesma pessoa com 20 anos tem uma para cada 20 milhões de células. Então, a quantidade que eu coloco de célula-tronco autóloga, ela já é pequena. E se você ainda multiplicar que aquela gordura tem baixa quantidade de célula, não dá para funcionar. Então, eu não posso fazer num indivíduo com mais de 50 anos, uso de célula autóloga não funciona para nada. Tá? Então, eu posso usar a gordura total e fazer um preenchimento com a gordura. Ótimo. Mas não utilizando a célula-tronco, que elas não vão funcionar. Só vão funcionar a parte da gordura. Então, quando esses famosos fazem o uso de célula-tronco, a gente fica muito satisfeito. Só que não é bem explicado o tipo de célula que a gente tem usado. Sim. Hoje a gente vê, por exemplo, articulações, rupturas de ligamento, por exemplo, que são totalmente recuperadas com o uso de célula-tronco mesenquimal halogênica de cordão umbilical. Se você colocar a célula de gordura ou de medula óssea, alivia o processo inflamatório. Funciona? Funciona. Alivia a dor? Alivia. Daqui 2, 3 anos tem que fazer de novo, porque não vai resolver a causa, e sim vai amenizar de uma maneira muito potente a consequência. Já com a célula halogênica mesenquimal de cordão umbilical, eu pego um ligamento anterior, por exemplo, cruzado, que rompeu e não arrebentou totalmente, sobrou fibra, ele se regenera com o uso da célula-tronco sem cirurgia. Você fazer uma prótese hoje de um joelho que não tem mais cartilagem, Meu Deus, é muita não há coisa, né, necessidade. Você pode fazer célula-tronco e, em no máximo 9 meses, a cartilagem está totalmente regenerada. Né? Então, olha, esses dias semana passada eu atendi um paciente que fez uma cirurgia de ombro e colocou uma prótese. E a prótese dele ficou totalmente mal posicionada. E ele sente muita dor. E ele veio me procurar para ver se a gente poderia tratá-lo com a célula-tronco. A parte óssea que ficou, eu consigo recuperar a cartilagem, mas a parte da prótese é metal, eu não tenho como fazer o tratamento. Então eu expliquei para ele, eu tenho como te tratar, só que eu vou te tratar metade da articulação.
vamos infiltrar aí dentro bastante célula para ver se a gente regenera uma cartilagem mais potente para poder suportar o impacto da tua prótese. Então, a célula-tronco diminui o índice de prótese, tem hora que não dá para tratar, tem que ser prótese, mas diminui o índice. Diminui o índice de cirurgias, diminui os traumas, os riscos anestésicos, tudo isso é diminuído com o uso de célula. E os resultados são minimamente tão bons quanto os demais procedimentos cirúrgicos que eu citei. Então, hoje em dia, não se justifica você, em muitos casos, você passar por cirurgias. Você pode fazer a célula. Em alguns casos, não. Tem que ser cirúrgico. Na verdade, e se acho que fizer a todas as célula junto, patologias melhor. Tem que investigar a fundo, né, doutor? Claro. Doutor, para o homem que nos acompanhou nessa noite, né, que encontra hoje, se identifica, se depara com a realidade das células-tronco, para aí reverter uma situação de disfunção erétil, qual que é o primeiro passo? O que ele deve fazer para poder ter acesso a esse tratamento? Eu sugiro sempre assim. Como eu disse para você, nós temos que olhar sempre o indivíduo como um todo e não como uma patologia. Então, a disfunção erétil, ela pode ser o sinal de alerta para outros problemas. Então, o passo que a gente sugere é o seguinte: procura o seu cardiologista, procura o seu urologista, faz uma análise, vê o que é possível fazer, vê qual é a orientação dele. E se essa disfunção não estiver ligada a nenhum problema que possa ser substituído, por exemplo, o indivíduo usa altas doses de antidepressivo. E ele pode diminuir o antidepressivo, vai melhorar a disfunção erétil? Vai. Mas ele não pode diminuir o antidepressivo. Ele vai ter que ter 3 opções. Ou ele vai ficar com a disfunção erétil, ou ele vai usar medicação para melhorar isso daí, como tratando a consequência, ou ele vai dar um passo a mais. Esse passo a mais pode ser a colocação de uma prótese, se for o caso, normalmente nesse caso não tem indicação, ou o uso da célula. Por que eu trabalho com célula-tronco? Porque ela tanto vai tratar a parte da disfunção erétil, quanto vai diminuir a dose de antidepressivo, porque hoje a gente trata esquizofrenia, por exemplo, com célula-tronco. Então, a diminuição é fantástica, porque a gente reequilibra todo o sistema neurohormonal e os mediadores químicos que fazem a ligação de um neurônio ao outro e recupera a capa do fio. Vamos chamar que um neurônio é um fio elétrico. A capa do fio é a camada de mielina. Então, essas camadas de mielina, muitas vezes, elas estão erodidas, estão carcomidas, e esse fio começa a dar choque. E isso também descompensa a parte dos mediadores químicos. A célula-tronco regenera tudo isso. Então, além de eu estar tratando nesse paciente depressivo ou com algum transtorno psiquiátrico que levou a ter uma disfunção erétil, eu estou tratando tanto a parte psiquiátrica quanto a parte disfuncional erétil. Isso acontece com o cardiopata, com o diabético. Então, esse paciente deve procurar uma avaliação. Posteriormente, ele nos procura, ou pode nos procurar diretamente, que ele será avaliado como um todo, além de ser submetido a exames de imagem, exames laboratoriais, e caso o caso dele tenha indicação para uso de células, essa indicação vai ser feita, criado para ele um protocolo individual e exclusivo para o caso dele. Não dá para generalizar protocolos, para que ele tenha, então, a melhor resposta possível. No caso de disfunção erétil, nós temos mais de, eu não sei de falar a conta de cabeça, mas com certeza mais de 1.000 tratamentos, talvez mais de 2.000, e nós não tivemos nenhum caso de paciente que voltou para reclamar que não teve restabelecida a sua função erétil, ou na plenitude, ou pelo menos de uma maneira que tornasse a relação sexual dele prazerosa, tanto para ele quanto para sua companheira, supostamente companheira. Perfeito. Doutor, foi muito bom receber você aqui nessa noite. Prazer foi meu. É sempre muito esclarecedor os nossos encontros, né, doutor? Sempre com muita novidade, muito conhecimento na bagagem. Eu ficaria aqui a noite toda trazendo aí inovações. Eu defendo
a medicina regenerativa. Eu acho que é a medicina do futuro. Acho, não tenho certeza, é a medicina que mais avança, que mais cresce, que traz perspectiva de vida para as pessoas. É muito bom a gente trabalhar com a ideia da cura, né? Não do tratamento paliativo, né? E eu vejo um futuro muito brilhante para a medicina regenerativa, apesar dos embates, das lutas por interesse, que a gente sabe que existe. É verdade. E sempre vão existir, mas eu vejo como uma área muito promissora e torço para que o doutor possa crescer cada vez mais aqui em Mato Grosso, cidade cujo qual você escolheu morar, estar. Então, torço mesmo para que seu trabalho aqui deslanche, para que a nossa população tenha cada vez mais acesso a esse tipo de medicina, tá? Doutor, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Dr. Ricardo Fonseca. E agora a gente está abrindo uma página nova, Sim, a gente vai pode linkar aí para uma divulgar. página. Já vai divulgar a página ainda nova? não tá, já está em montagem, mas Fazer ainda não está foto pronto. nova, ele tá todo metido, Mas gente. logo vai estar lá, né? É novidade. E vai ser um prazer receber todos lá. E na minha página também tem o número da secretária. Quem tiver interesse, entrar em contato. Eu não sei, Paulo, se há tempo ainda para a gente fazer só uma observação Pode ficar à final. vontade. É importante a gente relatar que a medicina regenerativa, o tratamento com célula-tronco, ele é totalmente integrativo. Não dá para a gente dispensar a boa atividade física, não dá para a gente dispensar um bom banho frio, não dá para a gente dispensar academia, atividades aeróbicas, nutrição de forma adequada, Sim, é um uso conjunto de de fatores. soroterapia, complementos vitamínicos, tudo isso tem que ser associado para que o indivíduo tenha a sua plenitude de saúde. Com isso, a gente combate a principal doença que o homem vive hoje. Chama-se velhice. É isso aí. A gente pode combater com a célula-tronco a idade, dando ao indivíduo a regeneração e a possibilidade dele ter uma vida longeva, com qualidade de vida e saúde, que é tudo que a gente busca. E só para fechar, quando a gente fala em cura, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante. A gripe, por exemplo, não tem cura. Então, buscar a cura nem sempre é buscar o fim de toda uma patologia, e sim adequar essa patologia a condições ideais de vida de qualidade para o cidadão. Suponhamos, um indivíduo perdeu a perna, não é por isso que ele está doente. A gente precisa de bombar a outra perna dele e os braços para que ele se locomova de forma adequada e tenha uma vida plena. Então, a palavra cura em relação à célula-tronco é oferecer à pessoa uma condição digna e saudável de vida, com qualidade de vida e longevidade para que ele usufrua não as mazelas e dores da doença que ele carrega, e sim a alegria da nova condição que as células-tronco proporcionam a ele através da regeneração e do rejuvenescimento celular. Perfeito, doutor, muito obrigada. Eu que viu? agradeço, um prazer estar com você. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar, pode compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Nosso canal é um canal de credibilidade, com um grande time de profissionais, então informação de qualidade você sempre encontra aqui. Compartilhe, se inscreva, acione o sinalzinho de notificação que fica logo aqui acima para que você tenha aí notificado no seu canal do YouTube todos os conteúdos novos que estão postados aqui no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui amanhã com mais um episódio inédito e mais um convidado muito especial. Até lá!